é castelo forte, mão, defesa e armamento. Bom dia, amigo, amiga, membro. Quero vir e saudar a você com a passagem bíblica do livro de 2 Reis, capítulo 4, os versículos 16 a 17, que nos ensina. Então Eliseu disse: no ano que vem, você nesse tempo estará carregando um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Através desse versículo bíblico, nós podemos perceber que o profeta Eliseu fez questão de, através da oração, pedir algo significativo, algo especial para aquela mulher de Sunem que tantas vezes lhe acolheu e lhe auxiliou. Ele deu a dádiva de ter um filho. O versículo bíblico fala que ela exclamou para que ele não mentisse para ela, porque ele era um homem de Deus. Imaginem vocês, quantas vezes essa pobre mulher tentou engravidar? Quantas vezes ela foi julgada pelos outros porque ela não tinha a dádiva, o poder de ser mãe? Quantas vezes será que ela chorou em segredo, entristecida, por não ter essa dádiva, por não ter esta oportunidade? Olhando para esse texto bíblico, me lembro de tantas mulheres que, infelizmente, não podem ser mães, por questões biológicas, muitas vezes por não ter encontrado alguém legal, não querendo assim ser mãe solteira e por aí segue. Há inúmeras questões que fazem com que muitas mulheres hoje, muitas vezes, não possam ter filhos ou acabem optando em não ter. No entanto, infelizmente também há aquelas que com grande facilidade se tornam mãe. E muitas vezes não valorizam esse dom, não valorizam esta dádiva. Quantas são aquelas que ainda em tempos modernos cometem aborto, tiram a vida de crianças inocentes, pensando só no seu próprio bem-estar, pensando somente na sua própria vida? Por que Deus permite que algumas sejam e outras não? É que Deus nos capacita com inúmeras dádivas, com inúmeros dons, mas nem todos têm as mesmas dádivas e nem todos têm os mesmos dons. E nesse sentido, é importante olharmos sim um pouco ao nosso redor e percebermos o que nós temos e valorizarmos aquilo que nós podemos ter. Enquanto alguns não querem ter, outros gostariam de ter. Enquanto alguns têm e simplesmente jogam fora ou tiram a vida, outros pagam caríssimo, lutam para ter a dádiva de ter. Então, nesse sentido, precisamos pensar, refletir e agradecer bem sobre o dom da vida e sobre a importância de cuidarmos daqueles que Deus nos confiou, sejam eles os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, aqueles que estão ao nosso redor. Nesse sentido, eu nunca esqueço que eu estava na porta um dia me despedindo de um culto e ali havia um menino que eu conhecia bem, arteiro que só ele. E na saída eu dei a mão para ele e disse: você essa semana foi muito sapeca? Ele não teve nem tempo de responder, a mãe já disse: pastor, você não tem ideia. Ele me aprontou uma e contou o que ele fez. E aí ela se despediu. E quando ela estava se despedindo, logo atrás veio uma mulher com uma criança deficiente, que ela tinha que carregar no colo. Ela bateu no ombro da mulher que estava à frente e simplesmente disse: não reclame, como eu gostaria que o meu menino fosse assim, sapeca. Nós ficamos calados, todos nós nos despedimos, mas aquilo mexeu com os nossos corações. Se muitas vezes você tem um filho e ele é sapeca, agradeça a Deus. Ele podia estar em outras situações. Se você tem um filho doente,
também agradeça a Deus e ore para que Ele possa lhe curar, lhe restabelecer a saúde. Mas a situação também poderia ser pior. Que cada um de nós, seja pai ou não seja, possa valorizar o dom da vida e sempre agradecer por aqueles que têm ao seu redor. Que não fiquemos lamentando por aqueles que não temos, mas que possamos valorizar aqueles que estão conosco. Se assim o fizermos, também vamos viver e sermos pessoas mais felizes e mais agradecidas. Que Deus nos abençoe com este propósito. Amém.